Então, bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a disponibilidade da banca examinadora. Vou apresentar o trabalho intitulado A abordagem de suporte à avaliação da transferência de conhecimento organizacional como pré-requisito para a obtenção do título de doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho foi orientado pelo professor Sérgio Soares e co-orientado pela professora Juliana Saraiva. Bem, essa apresentação ela está estruturada em 7 pontos principais. A introdução, que apresenta o problema de pesquisa e seus objetivos, o referencial teórico com os principais conceitos, a metodologia que caracteriza o passo a passo das etapas técnicas para a execução do trabalho. Em seguida, os resultados, que nós vamos discutir teoria e prática sobre a avaliação da transferência de conhecimento, a abordagem, que é apresentada como modelo conceitual da solução, sua avaliação e as considerações finais. Bem, o conhecimento, ele se tornou um recurso indispensável para as organizações. A partir da gestão do conhecimento, essa área vem orientar práticas capazes de promover o compartilhamento do conhecimento nas organizações. Contudo, o gerenciamento desse conhecimento não é uma atividade trivial. Isso por quê? Porque a maior parte do conhecimento detido nas organizações, ela é composta de conhecimento tácito, que é aquele conhecimento individual, advindo de experiências particulares, né? Então, os métodos tradicionais de formalização, eles não conseguem gerenciar a natureza subjetiva do conhecimento tácito, né? Ou seja, existe um desafio muito grande dentro da gestão de conhecimento, que é transformar aquele conhecimento individual, que está presente na cabeça de cada indivíduo, na formalização, na documentação daquele conhecimento. Então, para minimizar o impacto desse desafio, surge a transferência do conhecimento, que ela é um processo relacional que promove o compartilhamento, a absorção e a aplicação de conhecimento entre os indivíduos, né? Porém, a transferência de conhecimento ela ocorre cotidianamente dentro das organizações, mas o seu processo de execução, acompanhamento e avaliação, ele muitas vezes é negligenciado pelas organizações. Então, as organizações elas têm investido em iniciativas de gestão de conhecimento, de transferência de conhecimento, mas explorado e implementado poucos mecanismos capazes de avaliar esses processos. Então, quando a gente está falando de conduzir processos de transferência de conhecimento, mas a gente menospreza, né, ou minimiza o impacto de sua avaliação, isso pode nos trazer um problema, né? Então, a falta ou a carência da avaliação, da transferência de conhecimento, ela dificulta a identificação de problemas, ela limita a medição dos resultados, inibe a melhoria contínua desses processos, desperta cenários incertos, já que se não está tendo avaliação, se eu não consigo ter resultados claros e não consigo melhorar meu processo, isso pode despertar falhas estratégicas para a organização e comprometer até mesmo a atuação dos stakeholders, e torna complexo também, em alguns casos, a justificativa de investimentos e a geração de capital intelectual. No contexto global, nos Estados Unidos, a transferência de conhecimento ela é medida majoritariamente por número de registros de patentes. Porém, essas métricas elas são insuficientes para compreender o impacto do conhecimento transferido. Além disso, ela fragiliza a obtenção de informações sobre a absorção efetiva do conhecimento e sua aplicação na prática. Na Europa, tem se desenvolvido um conjunto harmônico de métricas para avaliar processos de transferência de conhecimento. Contudo, as métricas tradicionais, elas não conseguem capturar os efeitos indiretos da transferência do conhecimento. Então, ela acaba se tornando
um conjunto de métricas que precisam ser refinadas. E no Brasil, apesar das políticas públicas de incentivo à transferência de tecnologia e de conhecimento, existe uma falta de cultura para analisar resultados, existe uma escassez de indicadores e um baixo cooperativismo que geram as falhas de transferência, ou falhas de avaliação de transferência de conhecimento. Então, independente das organizações serem públicas ou privadas, a falta de mecanismo para avaliar a transferência de conhecimento tem remodelado o foco estratégico das organizações. Além disso, por mais que haja um investimento em gestão de conhecimento, as organizações elas têm tido perdas financeiras significativas decorrentes de falhas de compartilhamento e de transferência. Além disso, a carência de processos sistematizados para conduzir essa avaliação acaba potencializando esses desafios. Então, a gente pode citar, por exemplo, a repetição frequente de erros, a baixa disseminação de boas práticas, a dificuldade de identificar fatores de sucesso e até mesmo a subutilização do conhecimento como alguma das características desafiadoras da avaliação de transferência de conhecimento para que se tenha processos de TC de sucesso. Assim, a dispersão do conhecimento sobre a avaliação da transferência de conhecimento na literatura, ou seja, a não sistematização, a persistência dos desafios enfrentados para a avaliação da TC na prática, ou seja, os stakeholders eles não têm conhecimento formalizado ou explícito para conduzir essas avaliações, a condução informacional, a confusão informacional que impacta a análise efetiva do conhecimento transferido e a dificuldade até mesmo para construir ferramentas capazes de operacionalizar a condução das avaliações de TC, elas caracterizam e definem nosso problema de pesquisa, que é a carência de soluções sistematizadas que deem suporte à avaliação da transferência de conhecimento em ambientes organizacionais. A partir desse problema de pesquisa, o objetivo geral desse estudo foi desenvolver uma abordagem de suporte à avaliação dos processos de transferência de conhecimento organizacional. Especificamente, compreender os fundamentos teóricos e conceituais relacionados a essa avaliação, explorar a avaliação da TC na prática, sistematizar os elementos fundamentais associados a ela, propor um modelo conceitual que sintetiza a estrutura dos processos de avaliação e avaliar a abordagem desenvolvida. Para construir um entendimento linear sobre os principais conceitos dessa avaliação, só para deixar claro como é que funciona essas três estruturas principais. A gestão do conhecimento é a grande área que atua como um campo disciplinar, multidisciplinar, para coletar e compartilhar as informações, tornando-as úteis. Dentro da gestão do conhecimento, ou seja, uma ramificação da gestão do conhecimento, está a transferência de conhecimento, que envolve esse transporte de conhecimento entre objetos distintos. E parte da transferência de conhecimento consiste na avaliação de seus processos, para verificar se o conhecimento transferido ocorre da forma correta e isso tem um impacto dentro da organização. E aí, a proposta desse trabalho, ela traz ainda os sistemas de suporte à decisão para serem inseridos nesses ambientes, atuando como um artefato que organiza, raciocina e analisa a apresentação de informações relevantes e formulando ali escolhas estratégicas. Bom, para o desenvolvimento dessa pesquisa, nós tivemos 6 etapas principais, onde foi aplicada uma técnica metodológica em cada uma delas. Inicialmente, o Web Review, seguido do estudo empírico qualitativo, Design Science Research, o desenvolvimento da especificação da abordagem da ferramenta e, por fim, a sua avaliação. Inicialmente, foi conduzido uma Web Review, que é um estudo exploratório da literatura. Nós definimos os critérios, definimos as questões de pesquisa a partir de critérios de avaliação de processos, que indica que devemos buscar os elementos essenciais que sustentem ou comprovem a execução daquele fenômeno. Então, definimos 3 questões de pesquisa. Quais são os principais elementos identificados para avaliar a TC? Quais são as etapas dos processos de avaliação da TC? E quais os stakeholders envolvidos na avaliação?
Como base de dados, escolhemos o Google Scholars, porque ele indexa um grande número de repositórios e ele é adequado para trabalhos dessa natureza, que são trabalhos multidisciplinares. A partir disso, foram definidos critérios de inclusão e exclusão e seguido as etapas de execução do REP Review, que induz a leitura dos títulos para verificar a adequação aos critérios, em seguida a leitura dos resumos e, por fim, a leitura completa dos artigos, que foi submetida à análise de conteúdo após a construção de codificação, categorização e levado lá as respostas às questões de pesquisa. Em seguida, a Rep Review foi executado um estudo empírico qualitativo. O que é isso? Após a gente fazer a observação na literatura, a gente pensou, vamos observar como é o mesmo cenário na prática. Então, nós conduzimos entrevistas semi-estruturadas com profissionais, utilizamos as mesmas questões de pesquisas, né? Esses profissionais foram capturados a partir da rede social LinkedIn, que é uma das maiores do mundo em rede de negócios. Foi construído um roteiro de perguntas, foi utilizado palavras-chave para capturar esse pessoal lá no LinkedIn. Os perfis que atendiam aquelas estrigas de buscas, eles foram contatados. Os profissionais que confirmaram, né, ter um perfil adequado, receberam um convite oficial. Paralelamente à execução da busca desses profissionais, foi conduzido um estudo piloto com 2 profissionais especialistas na área. Após a execução desse piloto, né, foi feito o agendamento das entrevistas, a execução das entrevistas. As entrevistas foram gravadas e transcritas e depois os dados foram extraídos, armazenados em planilhas e analisados a partir também de análise de conteúdo. Em seguida, com base nos resultados obtidos na Rep Review e nas entrevistas semi-estruturadas, a gente utilizou a técnica de Design Science Research para a construção da solução, da abordagem conceitual. Essa técnica foi escolhida porque ela atende bem a essa característica de unir teoria e prática na construção de uma solução facilmente aplicável. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu identificar convergências, lacunas e padrões utilizados, aplicar a adoção de análise de padrões e normalização de termos, fazer a construção do modelo conceitual, aqui no caso foi 2 artefatos, o artefato principal, que foi a modelagem conceitual, e o artefato secundário, que foi a ferramenta desenvolvida. Depois foi feita a demonstração e validação da abordagem a partir de feedbacks de profissionais. E, por último, a técnica orienta a fazer a comunicação ou a realização de publicações acadêmicas de sua solução. Bom, como a técnica anterior indicou, nós fizemos também a avaliação. Nós fizemos 2 avaliações. A primeira foi o grupo focal, que ela foi orientada a avaliar a estrutura da abordagem conceitual. Para esse estudo, nós convidamos os mesmos profissionais que atuaram no estudo das entrevistas semi-estruturadas, porque eles já tinham familiaridade com o objeto estudado. Os participantes, que aceitaram o convite, foi buscado uma data em comum para a realização do grupo focal, que aconteceu em ambiente remoto. Inicialmente, no grupo focal, foi feita a apresentação da abordagem e, em seguida, começou as discussões orais e visual e a representação visual das perspectivas desses profissionais sobre 3 critérios: utilidade, facilidade de uso e ponto de melhoria. Então, foi apresentada a abordagem geral foi apresentada a visão geral da abordagem, eles discutiram sobre esses 3 critérios e registraram em post-its, numa plataforma chamada Miro, as suas perspectivas. Eles fizeram isso de forma individual, mas todo mundo conseguia acompanhar o mesmo ambiente onde todos estavam escrevendo. E depois eles ranqueavam em consenso a percepção do grupo sobre cada um desses critérios. O grupo focal também foi gravado, transcritos e foi feita a análise de conteúdo ao final do grupo focal. E, por fim, a gente conduziu uma avaliação baseada na experiência. Essa avaliação ela já buscou compreender a aplicabilidade da abordagem em determinado domínio.
Nesse contexto, a gente convidou uma comunidade de especialistas, de profissionais da área de software, tanto da academia quanto da indústria. Nós emitimos um convite com um formulário onde indicava qual era a ideia da avaliação e solicitava a eles informações sobre o seu perfil, o possível cenário ou processo de aplicação que ia envolver a aplicabilidade da abordagem e a questão de agenda desses profissionais. Os profissionais respondentes que tiveram interesse, eles foram submetidos a uma sessão onde foi apresentado a abordagem. Depois, iniciou-se a discussão sobre cada parte da abordagem, sobre os critérios de avaliação, utilidade, clareza operacional, aderência contextual, capacidade de aprendizagem e pontos de melhoria. Ao final da sessão, esses profissionais recebiam um formulário para apresentar um feedback pós-sessão de qual foi a percepção geral dele sobre a abordagem. Todo esse material foi gravado, transcrito e também passado para análise dos dados. Bom, agora vamos começar a ver os resultados associados à teoria da Rap Review. Após a string de busca utilizada na Rap Review, ela resultou em 655 artigos. Após a verificação do título desses artigos, registraram 60 artigos. Após a leitura do resumo, 32. E após a leitura do material completo, restaram-se 15. Essa imagem do meio e do lado direito, ela contempla os processos que foram observados nesses 15 materiais. Cada linha consiste num processo e cada bloco consiste numa etapa do processo. Então, nós tivemos 15 processos diferentes. Durante esses 15 artigos também não teve repetição de processos ou citação de processos de outros trabalhos, né? Mas a gente conseguiu responder as questões de pesquisa a partir da amostra apresentada. Bem, uma das questões de pesquisa perguntava sobre quais são as etapas utilizadas para avaliar a transferência de conhecimento. A Rap Review resultou em 6 etapas principais: a definição de stakeholders, a busca por fonte de conhecimento, a definição de indicadores e métricas, realização de medição, condução da análise dos dados e documentação dos resultados. 2 processos, eles definiram claramente a etapa de definir stakeholders. Isso deixa claro que, para aqueles processos, a avaliação tinha papéis bem definidos. Outra maior parte dos trabalhos tinham etapas muito semelhantes, que foi a busca de fontes de conhecimento, que poderia ser conhecimento disponível na literatura ou documentação interna às organizações, a definição de indicadores e métricas, que era essencial para indicar os objetivos daquela avaliação e como aqueles objetivos seriam analisados, e a condução da análise dos dados e documentação dos resultados. A etapa de análise dos dados e documentação, na maioria dos processos, elas aconteciam de forma integrada. Apenas um processo dedicou uma única etapa para a documentação. Então, isso quer dizer que a avaliação de processos, a gente observa, evidencia que a avaliação de processos é uma atividade voltada para a documentação. Ela tem uma natureza adaptativa, né? Então, a gente observou processos executados de forma incremental, paralela e com ciclos de retroalimentação entre as etapas. Também conseguimos construir uma base de indicadores e métricas. Nós observamos 58 indicadores que estão associados às expectativas da organização e 217 métricas que estão orientadas à coleta de informações. Isso permitiu construir uma base empírica para o desenvolvimento de abordagens de avaliação. A gente observou uma integração de aspectos quantitativos e qualitativos nessa base, né? Então, tinha indicadores e métricas voltadas para a coleta de informações quali e quanti, a identificação do relacionamento dos parâmetros de avaliação aos objetivos estratégicos da organização. Então, para cada processo, os indicadores e métricas estão associados aos objetivos daquela avaliação e àquela estratégia da organização. E também foi possível reforçar que a avaliação da transferência ela subsidia a tomada de decisão. Outro elemento importante dentro das avaliações de transferência de conhecimento são os instrumentos de apoio à medição.
nós observamos entrevistas, questionários, grupos focais, sistemas de índice de avaliação e workshops. Eles são responsáveis de coletar os dados de forma estruturada, fornecendo insights sobre o processo. Nenhuma ferramenta automatizada foi mencionada em nenhum dos processos. Os processos que utilizam entrevistas, grupos focais e workshop desempenham um papel fundamental na extração do conhecimento tácito, enquanto os instrumentos de questionário e sistemas de avaliação, eles permitem uma condução de medição formal mais padronizada e replicável. E também a gente observou que existia um uso combinado de alguns desses instrumentos de apoio à medição. Aqueles que conseguiam obter dados qualitativos ou de conhecimento tácito e aqueles como de sistemas de avaliação que buscavam dados mais quantitativos. E isso permitiu aprofundar e fortalecer a etapa de medição. Uma outra resposta de questão de pesquisa é quais são os atores envolvidos na avaliação da transferência. A gente encontrou dois tipos principais de perfil de atores ou de stakeholders envolvidos nessa avaliação: perfil organizacional e perfil técnico. O perfil organizacional, eles estão mais voltados para compreender aspectos macro da organização, né? Ou seja, como é que aquelas etapas decisórias podem apoiar a análise dos resultados, né? Esse perfil organizacional, ele detém a maior fonte de conhecimento dentro da organização. Já o perfil técnico, ele possui conhecimento associado a determinados dados ou informações do processo de TC. É, digamos, aquele cara que ele guarda o dado que vai ser coletado, né? Então, ele tem um bom conhecimento sobre aqueles dados, mas ele não tem tanta informação do ponto de vista organizacional. Então, eles atuaram majoritariamente nas etapas de medição ou, às vezes, na etapa de parametrização, né? Na escolha dos indicadores. E também houve ali a atuação conjunta desses dois perfis. Isso nos traz a evidência de que houve uma maior precisão na medição, minimizando erros e evitando decisões equivocadas quando perfil organizacional e perfil técnico estão juntos na etapa de medição ou nas escolhas de indicadores e métricas. Bom, agora para a avaliação da transferência de conhecimento na prática, a gente tem aqui uma visão geral de como foi a obtenção dos participantes, né, a construção da amostra do estudo. Nós conseguimos contatar 164 profissionais a partir da base do LinkedIn, 106 não responderam ou não puderam participar da entrevista, 25 informaram que não atendiam ao perfil, 12 não foram autorizados pela organização, foram entrevistados 19 profissionais e os dois profissionais do estudo piloto, como não houve a necessidade de fazer ajustes muito fortes no roteiro de perguntas, e como as informações obtidas nesse piloto foram relevantes, eles foram incluídos na amostra. Então, foram 21 profissionais entrevistados. Do perfil da organização, né, nós conseguimos observar majoritariamente organizações de médio e grande porte, 3 de domínio público, 10 privadas e 8 profissionais que atuavam em institutos de pesquisa e inovação. Conseguimos capturar profissionais que atuam em organizações espalhadas nas 5 regiões do país, e a gente observou algumas questões diferentes aí em cada um do tipo de organização. No setor público, a avaliação buscou otimizar processos de TC com foco na capacidade de transformar conhecimento em serviço e justificar investimentos. Nos institutos de pesquisa e inovação, a avaliação ela já ia medir a eficácia na tradução de descobertas de inovação aplicáveis e seu fomento, enquanto no setor privado, a atenção da avaliação estava voltada à capacidade de inovação e ao posicionamento estratégico dessas organizações no cenário competitivo. Dos profissionais que participaram, 11 eram mulheres e 10 homens. A maioria tinha formação acadêmica em administração e computação, mas todos tinham especialidade na área de gestão de conhecimento e de transferência de conhecimento. E eles atuavam em cargos de analista de gestão de conhecimento, consultores de transferência, coordenadores de projetos ou em cargos de liderança. Uma coisa que foi interessante dentro da avaliação da transferência de conhecimento na prática é que, embora
todos os profissionais não tivessem indicado um processo formalizado para avaliar a transferência, a gente conseguiu, como a gente já tinha uma visão do estudo exploratório da literatura, construir como era o passo a passo de fato que esses profissionais executavam dentro de suas avaliações na indústria. Então, a gente consegue evidenciar que eles têm uma certa estrutura semelhante ao que é disponibilizado na literatura, mas eles não têm isso claramente definido, documentado nas organizações. Então, a gente conseguiu observar que lá no setor industrial, eles primeiro definem os stakeholders que vão participar, depois consultam os recursos documentais disponíveis na organização. Em seguida, eles definem também indicadores e métricas, fazem a mensuração desses dados e, por fim, fazem a análise dos dados, que são a implementação de ações corretivas de avaliação e recomendação para a melhoria contínua dos processos. Então, enquanto na literatura a gente tem modelos e processos mais conceituais que carecem de validação empírica, na prática, eles pegam a documentação existente nas organizações, fazem a coleta desses dados e utilizam os resultados para melhorar os processos de transferência de conhecimento que envolveram a transferência de conhecimento e armazena aquela justificativa para avaliações futuras. Sobre os indicadores e métricas, né? Eles, por não terem um processo formalizado, também não conseguiram apresentar durante as entrevistas um conjunto de indicadores e métricas que utilizavam. Então, os entrevistados destacaram a necessidade de definição de indicadores e métricas para avaliação, mas poucos foram identificados. Nós conseguimos mapear ainda 13 indicadores e suas respectivas métricas. Os participantes justificaram que essa limitação era inerente à complexidade do conhecimento, né? Então, cada necessidade de processo de transferência de conhecimento exigia a busca de indicadores diferentes, a dificuldade de formalizar um conjunto padronizado de indicadores e métricas e aplicáveis, porque como cada contexto ia exigir indicadores diferentes, eles não tinham esse conjunto armazenado na organização, e a avaliação de transferência não ocorre de forma sistemática, ou seja, não é a cada processo que é executado que é feita a avaliação. Eles só executam a avaliação majoritariamente se observarem que existem problemas de transferência de conhecimento, e aí eles vão no problema lá tentar avaliar para identificar o que aconteceu. Sobre os instrumentos de apoio à medição, também foram observados a utilização de questionários, entrevistas, grupo focal, workshop, e aqui também teve a presença de pesquisação. Diferente dos processos observados na literatura, na indústria houve um aumento do uso de entrevista, grupo focal e workshop, que isso traz mais informações do ponto de vista contextual, organizacional e tácito, e faz o uso excessivo de questionário para apoiar a busca desses conhecimento tácito que vem aí das organizações. Essa prática favorece o mapeamento das estruturas organizacionais e permite compreender como cada stakeholder interpreta a realidade da transferência de conhecimento. Bom, a partir dos estudos dos resultados da Rap Review e das entrevistas semi-estruturadas, a gente conseguiu aplicar a análise de conteúdo para construir a abordagem conceitual, fez a normalização de termos. Então, a gente pegou aqueles vários processos que foram observados e começou a mapear quais eram as etapas mais citadas ou mais mencionadas nos processos dos dois estudos. Os elementos mais frequentemente mencionados, eles resultaram num processo geral de avaliação e fortaleceu os insights para estruturar a abordagem. Das etapas mais mencionadas, tem fonte de conhecimento, parametrização e medição. Entre parametrização e medição, pode haver a necessidade de voltar uma etapa para fazer ajustes. Então, por exemplo, se definir um indicador e chegar para a coleta de dados para a medição não tiver dados suficientes, eles ajustam essas etapas. A análise de resultados e, por fim, a documentação. Esse processo padrão, ele representa um guia de suporte à avaliação para stakeholders com baixo nível de conhecimento sobre o tema, ou com nenhum, e ampara as reflexões sobre a avaliação, norteando a identificação do contexto e definição dos objetivos da avaliação. Além do processo geral que foi construído, a gente conseguiu
estruturar a abordagem, o modelo conceitual de avaliação, de suporte à avaliação da transferência de conhecimento. A primeira etapa, que a gente chamou de eixo 1, ela consiste num checklist onde os usuários vão escolher variáveis associadas ou ao seu contexto ou ao seu objetivo. Né? Esse contexto e objetivos eles estão associados às características sobre o processo. Essa etapa busca estruturar e sistematizar e operacionalizar o domínio da avaliação, estimulando a padronização a partir de um mecanismo explícito de tomar decisão, que é o próprio checklist. Isso permite reduzir a ambiguidade e possibilita executar o processo com maior precisão. A partir da escolha dessas variáveis no checklist de entrada, a base de dados, que é composta por um repositório de processos obtidos dos estudos anteriores de teoria e prática, eles vão fazer uma comparação entre quais foram as variáveis marcadas no checklist pelos usuários e quais são as variáveis dos processos armazenados no repositório. A partir dessa comparação, ele faz um ranking desses processos. Então, a abordagem compara esses dados fornecidos no checklist com a base de dados e ranqueia, são apresentados os processos mais adequados ao contexto do stakeholder, e isso acaba facilitando a identificação de processos, reduzindo a falha na seleção e otimização de tempo e custo desses profissionais. Ele minimiza a lacuna sobre o processo, guia e estimula a priorização das variáveis. É importante falar que esse eixo 2 ele não acontece de forma automatizada. Após apresentar os processos ranqueados, é o stakeholder ou usuário final que vai determinar qual processo ele escolhe. Então, por exemplo, se o processo 3 ele indica 80% de adequação às variáveis de entrada, mas ele quiser escolher o processo N, isso aí fica de livre escolha para o stakeholder, né? Então, a gente está dando apenas o suporte à tomada de decisão. Após a escolha desse processo ranqueado, ele vai para o detalhamento do processo, que consiste numa representação gráfica e textual de como ele deve conduzir a avaliação daquele processo. A representação gráfica ela é composta por uma imagem que sintetiza as etapas do processo escolhido, indicando qual é o perfil dos stakeholders, quais as ferramentas ou os instrumentos de apoio a serem utilizados, ou seja, ele traz as respostas àquelas questões de pesquisa sobre os principais elementos da avaliação. E depois a representação textual, que nada mais é do que uma descrição em texto do que ações o stakeholder, o usuário final, deve realizar para conduzir aquele processo de transferência de conhecimento que ele escolheu. Bom, após a construção do modelo conceitual, a gente decidiu implementar uma ferramenta web para mostrar a facilidade operacional daquele modelo conceitual. Isso porque muitos modelos hoje, eles constroem a solução conceitual, mas não dá ferramental para aquela execução. Isso também foi observado como um empecilho ou um problema para a aplicação ou a adoção de abordagens de suporte à avaliação na prática. Nesse contexto, a gente tem dois usuários principais na ferramenta que foi desenvolvida. O usuário ou stakeholder, que ele vai seguir as 3 etapas, os 3 eixos, conforme foi mostrado anteriormente, e tem o usuário administrador, que ele é responsável de gerenciar os processos que são armazenados na ferramenta, naquele repositório. Então, ele pega os dados advindos da organização ou da literatura, minera os dados, extraindo as principais informações daquele processo e, quando necessário, atualiza as variáveis do checklist. E aí fica disponível para o usuário utilizar o passo a passo dos 3 eixos, conforme a gente já tinha indicado. Bom, para a avaliação, né, a gente fez a avaliação primeiro do grupo focal. Dos 21 convidados das entrevistas semi-estruturadas, 12 não responderam, 4 indicaram indisponibilidade e 5 participaram do estudo. Coincidentemente, o perfil desses 5 profissionais, eles atuavam em cargos de liderança. Então, ou era gerente, ou era diretor, ou era pesquisador sênior. Né? Eles tinham de 2 a 10 anos de experiência em ambientes intensivos em conhecimento. A
A avaliação no grupo focal, ela permitiu compreender a lógica da abordagem e a relação existente entre seus eixos, permitiu estruturar conceitualmente, o que facilitou estabelecer relações claras entre objetivos, critérios e procedimentos avaliativos, nos permitiu construir uma relação direta entre os mecanismos conceituais e as atividades existentes no ambiente real das organizações, e a abordagem demonstrou-se capaz de apoiar a transição de avaliações predominantemente informais, como acontece hoje na prática, para processos mais estruturados. E aí, sobre os 3 critérios que foram avaliados, trouxe algumas características. Sobre a utilidade no eixo 1, que é o checklist, os participantes, eles indicaram que a seleção de variáveis, ela norteia a construção do raciocínio. Isso por quê? Eles refletiram bastante sobre como eles avaliavam a transferência de conhecimento hoje sem uma ferramenta. Então, eles acabavam comparando ali no grupo focal. Então, eles disseram assim, a gente, olhando para a abordagem, a gente consegue observar que desde o primeiro eixo, a gente consegue construir uma linha de raciocínio sobre como é que a gente vai conduzir aquela avaliação, o que a gente espera dela. Então, isso acabou demonstrando que existe, desde o eixo 1, um sentimento de suporte à tomada de decisão da abordagem. No eixo 2, ainda sobre utilidade, os participantes eles indicaram o fortalecimento da tomada de decisão e a estimulação à aprendizagem organizacional. Quando os processos são ranqueados e eles olham para as variáveis que foram selecionadas naquele processo, sobre aquele processo, eles conseguem ter uma aprendizagem organizacional sobre o processo que foi escolhido. Ou seja, eles a partir das variáveis que foram escolhidas, diz assim, rapaz, a gente consegue observar quais dessas variáveis aqui são mais relevantes para a gente nesse momento da avaliação e quais ações ou estratégias a gente vai utilizar na execução, na etapa seguinte desse processo. E no eixo 3, eles destacaram que o detalhamento do processo ele acaba transformando decisões em ações. Então, eles chegaram ao detalhamento do processo, ao observar o detalhamento do processo, toda a estrutura das informações, visual e textual presente naquele processo, eles disseram, não, isso aqui de fato está condizente com o que a gente escolheu lá no eixo 1, e ele sim se torna útil a partir das nossas escolhas anteriores. Sobre facilidade de uso, no eixo 1, a nomenclatura familiar e autoexplicativa trouxe autonomia aos stakeholders. Isso evidenciou que fazer a normalização dos termos e a padronização para a abordagem conceitual também trouxe uma familiaridade, uma simplicidade que permitiu aos usuários navegar pelaquele eixo do checklist. No eixo 2, eles perceberam, evidenciaram a redução sobre o esforço e tempo para identificar alternativas de avaliação. Como já está lá tudo bonitinho, indicando o percentual, eles dizem, rapaz, isso aqui está mais adequado para mim, vou por esse caminho. No eixo 3, eles indicaram a estrutura compatível com a dinâmica de utilização esperada em ambientes organizacionais. O que é que eles destacaram aqui? Essa estrutura ela está muito boa, simples e prática. Não é aquela documentação forçada ou pesada. E isso é extremamente útil para a gente na dinâmica organizacional. Se a gente vai incluir uma abordagem de avaliação sobre as atividades de transferência de conhecimento, a gente não quer construir documentação mais massiva do que a gente já tem. A gente quer algo simples, mas que nos ajude. E também a gente coletou pontos de melhoria. No eixo 1, eles falaram sobre a importância de transformar as variáveis em perguntas orientadas. Isso foi aplicado na ferramenta, ou seja, o checklist lá na ferramenta ele é apresentado em forma de perguntas, o que facilitou ou melhorou a tomada de decisão na escolha dessas variáveis. No eixo 2, eles indicaram a exibição da porcentagem de aderência de cada variável do checklist no ranking. A gente não implementou isso na ferramenta porque isso poderia gerar uma confusão informacional. Ou seja, se cada variável de cada processo tivesse uma porcentagem, isso, em vez de facilitar o suporte à decisão, poderia complicar. E no eixo 3, eles indicaram a coleta de feedback após a utilização dos processos.
isso a gente colocou como trabalhos futuros para ser implementado. Ou seja, os usuários eles terem a possibilidade de disponibilizar publicamente um feedback sobre a sua experiência no uso da abordagem. Na segunda avaliação, ela consistiu na observação da aplicabilidade da abordagem. Tivemos 6 respondentes, um não pôde participar porque não tinha tempo disponível, não tinha tempo disponível e não autorizou a gravação das sessões. Então, 5 participantes participaram da amostra aí, todos em cargo de liderança, então, líder de projeto, gerente de pesquisa e desenvolvimento, líder de produto, gerente de software sênior e gerente de projeto. Eles tinham experiência entre 1 ou a mais de 10 anos e a amostra foi composta por 4 homens e uma mulher. Dos processos, 2 estavam relacionados ao onboard, 2 a repasses técnicos e 1 de handover, né? Então, tinha lá processos que foram apresentados por eles, né? Para verificar a aplicabilidade da abordagem. Então, repasse técnico em atividades colaborativas, inserção gradual baseada em desempenho, desenvolvimento e revisão de técnicas de rotina, onboard associado a produto e cultura e registros e lições aprendidas. E aí, sobre os critérios, né? Sobre a utilidade, eles destacaram o estímulo à organização, né? Então, os participantes reconhecem as novas maneiras de visualizar o processo a partir da observação do eixo 1. Então, no contexto de software, muitos processos são avaliados de forma não sistemática, através de evidências de produto, em vez da condução de uma avaliação explícita de como o conhecimento foi transferido. Então, existe no domínio de software uma condução, um envolvimento ou troca ou transferência de conhecimento que acontece de forma informal, mas eles não fazem a avaliação dessas atividades de forma explícita. Então, isso acabou permitindo a eles ter uma melhor visualização do processo. A diminuição da variabilidade, né? Então, maior controle sobre o que buscam dentro de suas avaliações. E isso ficou alinhado aos processos de software, que são geralmente multifacetados. Então, a separação explícita dos eixos da abordagem permitiu escolher e examinar o processo de maneira granular, o que eles acharam bom. O auxílio na identificação de falhas, né? Então, processos organizacionais versus processos de transferência de conhecimento. A abordagem para eles permitiu verificar, dentro dos seus cenários simulados, que, rapaz, esse problema aqui a gente pensava que era de software, mas foi de alguma atividade de transferência de conhecimento. Então, esse foi um ponto positivo também sobre utilidade. Na clareza operacional, eles destacaram a navegação pelas variáveis, compreendendo suas terminologias e definindo quais são importantes para o contexto real. Né? Então, como as estruturas e termos utilizados na abordagem eram semelhantes ao que eles viam lá nos seus cenários de software, eles não tiveram dificuldades de navegar. Mecanismos de recomendação do ranking de processos, né? Então, a forma como as informações estão apresentadas no ranking permitiu tomar decisões de forma objetiva, isso gera um impacto positivo nos processos tradicionais de software, e a apresentação visual e contextual do detalhamento do processo em uma linguagem simples, assim como foi mencionado também na avaliação do grupo focal, permitiu a eles compreender o que deve ser feito em cada etapa e potencializar a adoção em ambientes de software. Né? Então, eles deixaram muito claro que a clareza operacional dos 3 eixos facilmente poderia ser adotada nos nossos ambientes. Sobre a aderência contextual, a abordagem convergiu com o domínio de software, ao minimizar a necessidade de processos rígidos e estar conectado à realidade prática dos cenários simulados. Ou seja, quando eles chegaram no detalhamento do processo, eles disseram, rapaz, isso aqui está totalmente associado com o meu cenário aqui, seria muito facilmente adotado, é simples, o que é extremamente útil para a gente não quer processos rígidos. Houve um alinhamento entre os resultados da abordagem e a experiência prática dos profissionais, ou seja, então, ao simular o uso da abordagem, eles conseguiram identificar reflexões que eles foram para casa ali com uma chavinha na cabeça dizendo assim, o que é que eu vou mudar naquele meu processo que foi executado. A capacidade da abordagem de identificar padrões comuns entre processos distintos
E a flexibilidade da abordagem foi percebida pelos participantes como um mecanismo de interpretação para melhorar a tomada de decisão. Outro ponto importante aqui: algumas questões dos processos que eles escolheram durante a simulação da abordagem, eles disseram assim, ó, isso aqui a gente tem que adaptar. Então, por exemplo, uma etapa lá do processo que um deles escolheu dizia assim, faça uma busca da literatura assim, assim, assim. Eles, ó, para a gente isso aqui é muito complexo. Em vez de eu fazer a busca na literatura, eu vou verificar a documentação interna aqui do setor. E isso, consequentemente, ajudou a eles também na percepção de que a abordagem seria flexível ou adaptável para seus cenários. Sobre a capacidade de aprendizagem, pensamento prático e o efeito cognitivo. A abordagem não atua apenas como um processo de suporte à avaliação, mas como um mecanismo para revisar decisões, reconhecer possíveis lacunas e estruturar passos corretivos aos seus cenários. Então, quando a gente fez a simulação do uso da abordagem em cenários reais que eles trouxeram, eles conseguiram observar que, além do suporte que a abordagem dá para avaliar o processo, eles conseguiram verificar onde tiveram falhas e revisar as decisões em cima daqueles processos, conseguiram reconhecer algumas lacunas, ou seja, pontos que falharam naquele processo e que precisam ser corrigidas, e estruturar os passos corretivos. No domínio de software, falha GTC pode estar associada a áreas de stakeholders que precisam ser envolvidos. Então, a gente conseguiu observar e diagnosticar pontos de transferência com falha ou frágil, e os participantes conseguiram inferir conhecimento tácito para reformular seus processos e tratar esses erros, e implementação de abordagens com a de suporte à avaliação. Então, as falhas estruturais que foram observadas não estavam associadas à rotina organizacional, mas que estabelecer critérios e indicadores para e documentação para avaliar pode impactar no processo e no produto do software. Ou seja, agora a gente não tem um processo formalizado, mas se a gente adotar sua abordagem, possivelmente a gente vai melhorar nossa rotina organizacional. Nós vamos gerar documentação sobre essas avaliações e isso pode impactar no processo ou no produto de software que a gente está desenvolvendo aqui. E como considerações finais, o estudo ele buscou, ele sistematizou o conhecimento sobre o tema, reduzindo o esforço de stakeholders na obtenção de fontes de conhecimento e avaliação, ofereceu suporte à avaliação, viabilizando sua adoção em cenários reais, promoveu a padronização e a consistência da avaliação, assegurando que esses mesmos critérios e métodos sejam aplicados em todas as avaliações com base em um modelo padrão, fornece orientações passo a passo, permitindo que os stakeholders se concentrem em análise e tomada de decisões mais críticas e possibilitou a adaptabilidade às necessidades organizacionais, uma vez que a abordagem ela vai atuar como um referencial ou um guia para avaliar a transferência de uma forma flexível e não rígida a determinados cenários. Aqui finalizo minha apresentação. Obrigado a todos.